Renato Gaúcho no Flamengo, Rogério Ceni no São Paulo e Cuca no Grêmio? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto por que esses boatos têm ganhado cada vez mais força no mercado entre empresários brasileiros. Também preciso te falar sobre o futuro de Johnny Gonzalez, que tem sido especulado por alguns clubes brasileiros, mas ao que parece o Atlético Mineiro está na frente nessa disputa. Para completar, também quero te contar sobre a briga entre Globo e SBT pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Vou te dar cifras de quanto cada uma das emissoras está disposta a pagar pelo Campeonato Carioca, que já está quase começando. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, pedir para você se inscrever no canal do Nicola, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Também queria contar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular. Pô Nicola, mas por que você fala do OneFootball? Porque é muito, mas muito bacana, aplicativo absolutamente de graça, que te ajuda a ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Ele vai te notificando dos principais acontecimentos do futebol brasileiro e internacional ao longo do dia. E tem outra coisa bem legal, com o OneFootball você assiste aos jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês absolutamente de graça. É a chance de assistir ao Neymar no Campeonato Francês sem gastar qualquer centavo. Curtiu, né? Então pega na descrição desse vídeo o link, baixa para o seu celular o OneFootball e começa a curtir sem pagar nada. Bora começar o vídeo falando sobre o Campeonato Carioca de 2021 e sobre uma disputa bem grande e pesada entre Globo e SBT pelos direitos de transmissão. O Jornal Lance chegou a afirmar na noite dessa terça-feira que o SBT está muito perto de fechar um acordo com a Ferj. Fui conversar com uma pessoa da minha confiança envolvida nas negociações e essa pessoa disse que essa definição vai ficar para mais 10 ou 15 dias. E ela disse mais, ela passou os valores das propostas das duas emissoras. A Globo começou com uma primeira proposta de 40 milhões de reais por todas as plataformas. TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Essa, obviamente, foi uma proposta recusada na hora. A última oferta da Globo é de 73 milhões de reais. Ela quase dobrou aquilo que eu havia oferecido e está disposta a pagar esses 73 milhões de reais. Por TV aberta, são 45 milhões de reais, TV fechada e também no pay-per-view. Só que a Ferj, que recentemente contratou Marcelo Campos Pinto, ex-executivo da Globo. O Marcelo Campos Pinto foi contratado para tentar dar uma nova cara ao Campeonato Carioca, para transformá-lo num produto mais atraente. E graças a essas mudanças, o Campeonato Carioca conseguiu se tornar vendável. E além da proposta do SBT, ainda existem outras propostas. Só para você entender, a emissora do Silvio Santos está disposta a pagar apenas pela compra dos direitos em TV aberta. Não seria interessante para ela TV fechada nem o pay-per-view. Então, se fechasse com o SBT, caberia a Ferj encontrar outros parceiros interessados em TV fechada e no pay-per-view. O SBT oferece 40 milhões de reais em TV aberta, 5 milhões a menos do que a Globo. Tem também uma outra oferta do SBT de 30 milhões de reais, e aí os clubes e a Ferj teriam duas propriedades de publicidade, duas cotas publicitárias para vender, o que seria um risco. Você pode faturar mais do que esses 10 milhões de reais que totalizariam os 40, mas você pode faturar menos. Enfim, vai caber a Ferj decidir se aceita ou não. Aí você pode estar se perguntando, bom, por que a Ferj vai aceitar uma proposta do SBT menor se ela já tem 45 milhões de reais da Globo? A Globo só paga esses 45 milhões de reais se comprar todas as propriedades, ou seja, incluindo também TV fechada e o pay-per-view. E o pulo do gato está no pay-per-view. O valor que a Globo oferece pelo pay-per-view é considerado muito baixo pela Ferj, que estima ser capaz de faturar 50 milhões de reais vendendo o pay-per-view para Claro, para Vivo e também para Sky. Ou seja, 40 milhões em TV aberta com o SBT, mais 50 milhões do pay-per-view, e esse outro pacote rival da Globo já garantiria 90 milhões de reais, são mais do que os 73 milhões de reais. Você pode estar perguntando, e TV fechada? Não existe nenhuma proposta de TV fechada que poderia compor esse grupo do SBT mais as operadoras. De qualquer maneira, ainda seria possível ganhar vendendo os name rights do campeonato. Por exemplo, Campeonato Carioca, Açaí, ou Sicredi Carioca, alguma coisa nesse sentido. Algo que com a Globo não é possível, a Globo não permite, ela não divulga o nome do campeonato ou de um patrocinador que compra os naming rights do campeonato. Isso poderia ser acordado com o SBT garantindo mais uma grana.
Quando é que essa definição vai ser feita? Nos próximos dias, e aí o Flamengo pode ter um peso importante. O Flamengo já deixou bem claro que topa negociar junto com os outros. O Flamengo passa por enormes dificuldades financeiras, mas exige ganhar mais do que Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Ao que parece, se a proposta da Globo for aceita, o Flamengo vai ter dificuldade em ganhar mais do que os demais, porque o pay-per-view vai ser um valor fechado. Já se o acordo for feito com a Sky, com a Claro e com a Vivo referente ao pay-per-view e por consequência na plataforma ou na proposta que incluiria o SBT em TV aberta, o Flamengo teria a possibilidade de ganhar o proporcional. O pay-per-view seria pago de acordo com o número de assinantes de cada time. E o Flamengo tem 60% dos assinantes do pay-per-view no Rio de Janeiro. Com essa matemática, diante desse cenário, o Fla poderia faturar entre 30 e 35 milhões de reais com o Campeonato Carioca. Bem mais, por exemplo, do que os times paulistas que ganham na casa dos 26 milhões de reais cada um. Era exatamente esses 35 milhões de reais que o Flamengo exigia da Globo no Campeonato Carioca de 2020, não houve acordo e o Flamengo ficou sem receber qualquer centavo, também não teve seus jogos transmitidos no Campeonato Estadual. Prometo continuar acompanhando de perto para trazer as cifras e a definição a respeito do futuro do Campeonato Carioca e os direitos de TV. Bora falar agora sobre Johnny Gonzalez, atacante colombiano, 26 anos de idade, fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense em 2019 e desde então é só negação. Foi mal, nem jogou no Benfica, não dá nem para dizer que foi mal. Não jogou no Benfica, no Corinthians foram só 4 partidas por empréstimo, o Corinthians não quis utilizá-lo mais porque teria obrigatoriedade de comprar o jogador. Ele ainda esteve no LA Galaxy, time dos Estados Unidos, na reta final da temporada de 2020, 9 jogos, nenhum gol marcado, e o LA Galaxy não quis comprá-lo. Se quisesse comprá-lo, teria de desembolsar 4 milhões e meio de dólares. Ou seja, o jogador foi devolvido ao Benfica e está encostado completamente fora dos planos do Jorge Jesus. Não foi nem relacionado para o banco de reservas, nem nada disso. Nos últimos dias, foi especulada a possibilidade de o Johnny Gonzalez vir jogar no futebol brasileiro por empréstimo. E ontem, nessa terça-feira à noite, eu estava fazendo uma live aqui no canal do Nicola e um torcedor do Ceará me perguntou: Nicola, o que há de verdade na possibilidade de o Johnny Gonzalez virar jogador do Ceará? Mandei essa pergunta para uma fonte minha do Ceará, uma pessoa envolvida com o departamento de futebol, e a resposta foi a seguinte, abre aspas, eu perguntei se havia a possibilidade de o Johnny Gonzalez ser contratado pelo Ceará. A resposta foi a seguinte, abre aspas, difícil, parece que ele está indo para o Atlético Mineiro, fecha aspas. Quis pegar um pouco mais de detalhes e essa pessoa estava me contando que a proposta do Atlético de empréstimo foi aquela que mais agradou ao Benfica porque teria a possibilidade de uma compra dos direitos econômicos em caso de obtenção, em caso de alcance de metas estabelecidas nesse contrato de empréstimo. Assim que acabou a live, mandei mensagem de texto para o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo, para tentar ouvir o outro lado, para ouvir o que o Atlético diz sobre essa negociação que parece estar bem avançada. É importante lembrar que em agosto de 2019, com uma outra diretoria, o Atlético Mineiro era um dos interessados na contratação do Johnny. Na oportunidade ele tinha 15 gols com a camisa do Fluminense, era o artilheiro do time na temporada e estava prestes a ficar sem contrato. E o Atlético Mineiro e o Cruzeiro queriam a contratação do atacante, que preferiu fechar com o Benfica, foi a pior decisão da vida dele. Em Portugal ele tem moral zero, e desde então o Benfica só tem emprestado o jogador. Estou muito curioso para saber qual será o destino dele e quero saber de você, torcedor do Atlético, se você gosta da possibilidade de Johnny Gonzalez virar reforço em 2021. Bora falar agora sobre a possível dança das cadeiras envolvendo técnicos importantes e clubes gigantes do futebol brasileiro. Antes, porém, só quero deixar bem claro que por enquanto trata-se apenas de especulações. Vou te dar todos os detalhes, vou contar com quem eu conversei para tentar justificar ou buscar confirmações dessas histórias. Quero começar falando sobre São Paulo e a busca por um treinador. Contei para vocês recentemente que o São Paulo já se decidiu que não manterá o Fernando Diniz para o restante da temporada. Assim que o Campeonato Brasileiro terminar, no fim do mês de fevereiro, o Fernando Diniz será convidado a buscar outro clube. E o São Paulo já iniciou a busca por um novo técnico, um substituto para o Fernando Diniz. Já houve uma conversa entre um representante do São Paulo e o Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol que comandava o Del Valle até o fim do ano passado. Aí um bastidor importante. O Júlio Casares, o atual presidente do São Paulo, conversa há bastante tempo com o Ramírez. Em setembro eles conversaram, em outubro eles conversaram, em novembro eles conversaram e o Júlio sempre deixando claro que se fosse presidente teria a intenção de contratá-lo.
Até que chegou o mês de dezembro, o Júlio Casares foi eleito presidente. O Miguel Ángel Ramírez decidiu por deixar o Independente Del Valle. Só que você vai lembrar que em dezembro o São Paulo estava voando. Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, virou líder do Campeonato Brasileiro, dando a impressão de que venceria o campeonato. Naquele momento, o Júlio conversou com o Miguel Ángel Ramírez e deixou bem claro que não tinha como contratá-lo diante daquele contexto. Ficaria esquisito contratar o Miguel Ángel Ramírez tendo o Fernando Diniz vivendo o seu melhor momento. Foi aí que o Ramírez se acertou com o Internacional. Aconteceu que o Abel Braga havia sido contratado pela administração anterior e aí houve a decisão do Alessandro Barcelos, que é o novo presidente do Inter, de manter o Abel até o fim do Campeonato Brasileiro. A partir de março, o Ramírez assume o comando do Internacional. Nesse contato recente feito pelo São Paulo com o Ramírez, a ideia era entender se de fato ele já tem um contrato assinado, como é que está essa situação. E o que veio de feedback do técnico espanhol é de que nesse momento não dá para romper o contrato, de fato ele tem um acordo fechado com o Internacional. A partir daí o São Paulo está pensando em outras alternativas e está se debruçando nesse momento em relação a nomes estrangeiros. Tem recebido sugestões, tem recebido currículos e está analisando, está estudando. A ideia do São Paulo é tentar encontrar alguém como o Palmeiras fez com o Abel Ferreira. Ninguém no Palmeiras conhecia profundamente o técnico português, mas a partir da sugestão o Palmeiras foi buscar mais informações, gostou daquilo que viu e contratou o treinador que tem feito um excelente trabalho. Se o São Paulo não encontrar nenhum nome com essa capacidade, a tendência, e eu estou tratando como tendência, é que Rogério Ceni, assim que deixar o Flamengo, se torne a bola da vez. É um nome a bola cantada, é um nome previsível, tem uma ótima relação com o Júlio Casares, a relação do presidente com o ex-jogador e hoje técnico é uma relação boa, assim como é boa a relação do Muricy Ramalho com o Rogério Ceni. Eles trabalharam juntos, o Muricy como técnico, o Rogério Ceni como goleiro, depois o Muricy como comentarista e o Rogério Ceni como técnico. O Muricy cansou de fazer elogios ao Rogério Ceni, seria uma bola cantada, seria algo que inclusive acalmaria o torcedor do São Paulo, que já se mostrou resistente a alguns nomes especulados recentemente. Mas, para que isso aconteça, primeiro o Rogério Ceni precisa ser demitido pelo Flamengo. Se isso acontecer, o mais natural é que o Rogério seja contratado e aí o tricolor troca o Diniz pelo Rogério. Bora te ajudar a entender agora como é que surgiu a especulação de que Renato Gaúcho pode virar o treinador do Flamengo. Então vamos recapitular sobre, primeiro, a situação atual do Rogério Ceni. A situação é bem parecida do Fernando Diniz. O Flamengo só não demitiu o Rogério Ceni porque não encontrou um substituto à altura para comandar o Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Dá para cravar que o Rogério não fica no Flamengo? Se o Flamengo for campeão brasileiro, é possível até que o Rogério Ceni acabe ficando, mas dentro da própria Gávea, pouca gente ainda tem esperança na conquista do título do Campeonato Brasileiro, especialmente depois da derrota para o Atlético Paranaense. Então parece ser questão de tempo para que o Rogério Ceni saia e já existe dentro do Flamengo a busca por um substituto. O nome dos sonhos era o Marcelo Gallardo, técnico argentino do River Plate, mas esse dá para descartar. O valor que ele pede é completamente fora da realidade do Brasil e as perspectivas do Marcelo Gallardo são de, ao deixar o River Plate, assumir um grande clube do futebol europeu. Ele está sendo, por exemplo, especulado no Real Madrid, caso o Zidane seja demitido. De acordo com a imprensa espanhola, o nome dos sonhos do Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, seria do Marcelo Gallardo, só para vocês entenderem a prateleira em que se colocou o treinador argentino do River Plate. Diante da impossibilidade de contratar o Gallardo, o Miguel Ángel Ramírez, que foi outro nome especulado, já tem acordo com o Internacional, como eu te contei agora há pouco. A partir daí, o mercado vai se restringindo. E o nome do Renato Gaúcho vai ganhando forças. Ouvi nessa terça-feira de dois empresários diferentes, ambos empresários brasileiros, que existem movimentos no mercado que podem indicar um namoro entre o Renato Gaúcho e o Flamengo. Primeiro eu quero contar sobre a situação do Renato no Grêmio. 4 anos e 4 meses na frente do Grêmio, passagem extremamente vencedora, mas desgastada por conta do tempo, por conta da relação com os atletas e também com a diretoria. Existiram alguns episódios nessa atual temporada de 2020 e 2021 que mostraram que o Renato já não é mais tão unânime como em outros tempos. Por exemplo, quando da demissão do Klaus Câmara, que era o diretor executivo de futebol, o homem da confiança do Renato Gaúcho. A saída do Thiago Neves, que havia sido contratado por indicação do Renato, também não pegou bem nessa relação do treinador com o presidente Romildo Bolzan e com o CEO do clube, o Carlos Amodeu. Então, o mais natural, de acordo com pessoas próximas ao Renato, é de que no fim desse campeonato, quando acaba o contrato dele, ou seja, em fevereiro, o Renato, depois de cumprir a final da Copa do Brasil, se desligue do Grêmio. A ideia é sair por cima sendo campeão da Copa do Brasil.
e a partir daí estaria à disposição no mercado. Um velho sonho do Renato Gaúcho é trabalhar e treinar o Flamengo. Bora falar agora sobre a parte do Flamengo. E onde é que entra esse empresário com quem eu conversei ao longo da terça-feira? Esse empresário tem um jogador que estava na mira do Grêmio. Houve conversas, esse jogador está livre no mercado e durante algumas semanas o Grêmio especulou, conversou, chegou a fazer proposta, mas mais recentemente o Grêmio desistiu da contratação desse jogador e o empresário foi perguntar para o pessoal do Grêmio o porquê. E aí ele ouviu do pessoal do Grêmio que o grande responsável pela indicação desse atleta era o Renato Gaúcho. E como o Renato não tem dado sinais de que ficará para a próxima temporada, para o restante do ano de 2021, o Grêmio preferiu esperar, preferiu aguardar. Foi o sinal de que o Renato está deixando o Grêmio e a partir daí ele também, esse empresário, ouviu de uma pessoa do Grêmio que poderia ser o destino dele, o Flamengo. Isso é muito básico, isso é muito pouco. Conversei com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, para ver o que tem de verdade em relação ao Renato. E a resposta era meio óbvia, né? Nunca que o Marcos Braz, com rodadas importantes do Campeonato Brasileiro a serem decididas, confirmaria o interesse. O Braz assegurou que está fechado com o Rogério Ceni, que ainda acredita no atual treinador do Flamengo, algo que não acontece com o torcedor. Poucos torcedores do Flamengo ainda defendem a continuidade do Rogério Ceni. E eu queria que você usasse o espaço para comentários para dizer, você torcedor rubro-negro, o que acha da possibilidade de Renato Gaúcho virar treinador rubro-negro, lembrando que o homem do futebol do Flamengo, Marcos Braz, me falou nessa terça-feira que nesse momento não existem conversas, não há o interesse. O objetivo do Marcos Braz, segundo ele, é continuar bancando o Rogério Ceni. E só para completar sobre o Flamengo, terça-feira bem agitada com informações importantes sobre negociações. Primeiro quero te contar que por causa da grana curta, o Flamengo não conseguiu pagar a parcela de 2,5 milhões de euros que deve ao Goiás pela compra do Michael. A promessa de que nos próximos dias essa questão vai ser resolvida. Outra demonstração de que o Flamengo passa por dificuldades financeiras. O empréstimo do Guilherme Bala junto ao Madureira, atacante, está emprestado ao Flamengo até 31 de janeiro. E o Flamengo precisaria gastar só 600 mil reais para comprar o jogador em definitivo, mas também por causa da falta de grana, o Flamengo tenta convencer o Madureira a prorrogar o empréstimo, ou seja, ele não quer executar a compra desses 600 mil reais. Por último, Yuri César, atacante que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Fortaleza. Foi um dos jogadores buscados pelo Rogério Ceni no Fortaleza, fazia uma boa temporada com a camisa do Fortaleza. Acaba de ser vendido para o Shabab Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, negócio de 6 milhões de dólares, que serão pagos em 3 parcelas, informação confirmada pelo Vene Casagrande, a primeira parcela de 5 milhões de dólares e as outras 2 parcelas de 500 mil dólares cada. O Fortaleza vai ter direito como taxa de vitrine a 300 mil dólares ou mais ou menos 1 milhão e 600 mil reais, isso equivale a 5%. No primeiro empréstimo ficou combinado que se o Yuri fosse vendido, o Fortaleza ficava com 10%, como houve a necessidade de uma prorrogação desse empréstimo, porque o Campeonato Brasileiro não terminou em dezembro e sim em fevereiro, o Flamengo topou emprestar o Yuri César ao Fortaleza de novo, mas exigiu uma redução nessa taxa de vitrine e é por isso que o Fortaleza vai embolsar 1 milhão e 600 mil reais dos mais de 30 milhões de reais a que terá direito o Flamengo pela negociação. Bora fechar o vídeo falando sobre o Grêmio e a possibilidade da perda do Renato Gaúcho. Quem poderia substituí-lo? Vou trazer de novo informações de mercado que não são confirmadas pelos dirigentes, ou seja, tratam-se de especulações. As mesmas pessoas que imaginam Rogério Ceni no São Paulo e Renato Gaúcho no Flamengo cogitam a possibilidade de Cuca virar treinador do Grêmio. Cuca que tem contrato com o Santos somente até o fim de fevereiro. Ou seja, o contrato está bem perto do fim. Conversei com o Cuca antes de gravar o vídeo, perguntei se ele iria para o Grêmio. Ele disse que até agora não foi procurado por ninguém, outra resposta padrão, até porque o Cuca está a dias de disputar a final da Libertadores da América, algo extremamente importante para o Santos. E em caso de título contra o Palmeiras no próximo sábado, o Cuca ainda terá o Mundial de Clubes para disputar antes do fim do contrato. Bom, por que o Cuca poderia ir parar no Grêmio? O Grêmio teria boas alternativas no mercado, como por exemplo o Felipão, cara super identificado com o torcedor tricolor e que acaba de deixar o Cruzeiro. Mas o Cuca, super badalado depois de levar o Santos, com uma folha salarial bem inferior à de vários times até a final da Libertadores, poderia voltar para um clube em que ele já jogou. O Cuca defendeu o Grêmio como atleta de 1987 a 90 e depois ele volta em 1992. O Cuca também teve uma passagem como técnico do Grêmio, foi uma passagem bem curta de apenas 11 jogos em 2004.
e aí, a partir do momento em que ele estivesse livre do Santos, poderia estar aberto o caminho para que ele fosse contratado pelo Grêmio. Procurei o presidente Romildo Bolzan para ouvir o que ele teria a dizer sobre a possibilidade da saída do Renato Gaúcho e ainda não obtive resposta. Mas é natural que o Grêmio trate a permanência do Renato nesse momento como prioridade. Vai aguardar, como foi em outras temporadas, a palavra final do Renato. Se o Renato quiser ficar, provavelmente vai haver a prorrogação do contrato. Se o Renato for embora, o Grêmio vai precisar buscar um outro treinador. E aí que eu convido você, torcedor do Tricolor Gaúcho, para usar o espaço para comentários e dizer quem você gostaria de ver como substituto do Renato. Isso levando em consideração que o maior ídolo da história do clube vai deixar o Grêmio no fim dessa temporada. Bom, pessoal, eram essas as informações e especulações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de dar um like e de se inscrever no canal. Para se inscrever, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para receber notificações a cada vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos de tarde com mais informações. Até lá, tchau, tchau!